Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos falar a respeito, vamos conversar e ver com você um pouquinho de aspectos da população africana, tá? O que acaba acontecendo aqui. Então nossa preocupação hoje vai ser com a dinâmica da população africana. O que consiste essa dinâmica, né? O movimento dessa população. Quando nós estudamos dinâmica de uma população, existem basicamente dois diferentes tipos de dinâmica, né? Nós temos um tipo de dinâmica, ela é conhecida como a dinâmica vertical. Então, a dinâmica é a alteração da população, de seus dados, dos seus números. No caso dessa população de dinâmica vertical. Mudam as taxas de natalidade, de mortalidade, o crescimento, né? Os níveis etários aí vão se alterando nas diferentes populações. Tudo isso diz respeito a dinâmicas verticais. Mas nossa preocupação hoje aqui, ela não é nada mais, nada menos que nós darmos uma olhadinha em um outro elemento muito importante da dinâmica, que são, ou que está relacionado, melhor dizendo, aquela particularidade da dinâmica, que não é nada mais, nada menos que a chamada dinâmica horizontal. A dinâmica horizontal, ela vai ser representada principalmente por um conjunto de migrações. O que é que a gente define enquanto uma migração, né? Então é esse deslocamento da população pela superfície do nosso planeta. Essas migrações, elas podem ser internas e externas. Qual é a diferença de uma migração interna e de uma migração externa? As migrações internas, ela acontece geralmente dentro de um mesmo país, né? Então você se desloca de uma região para outra dentro das fronteiras nacionais. E as migrações externas é quando acontecem entre diferentes países, tá? Ou entre diferentes continentes. Como nossa preocupação hoje é o continente africano, o que é que nós temos aí? Nós vamos considerar como migração externas aquelas que consistem na chegada e na saída de pessoas do continente africano, certo? E nós vamos considerar como migrações internas aquelas que vão acontecer dentro do continente africano. Então isso é muito tranquilo, muito fácil da gente perceber aí. Geralmente também, muitas vezes, se utiliza alguns termos para se referir a isso, basicamente representados por emigrações e imigrações. Então isso está diretamente relacionado também aí ao sentido dessas migrações. Sempre confundo, professor Rivaldo. Chega lá na hora, o que é imigração, o que é emigração? Não lembro. Então vamos lá para um macetinho básico para você. Emigração e externo, então quer dizer necessariamente aquelas pessoas que estão deixando uma determinada região, né? Uma determinada região. E a imigração interno são aqueles que estão chegando. Então se a gente for pensar mais ou menos dentro dessa lógica aí, o que a gente percebe? Que uma mesma pessoa, o mesmo indivíduo, ele pode ser um imigrante e um emigrante ao mesmo tempo, né? Vai depender muito do ponto de vista que nós estamos. Por exemplo, o africano que vai se referir ao africano que está saindo de lá. Ele é um emigrante, ele está indo embora. Está indo embora para onde? Para a Europa. O europeu vai dizer que estão chegando imigrantes africanos. Entendeu? Confuso? Não acho tão confuso assim. Mas caso você venha confundir aí, né, vai ter que fazer lá, por exemplo, no dia da sua prova, usa muitas vezes só a palavra migração, que ela vai tratar de fazer o quê? Que ela vai tratar de substituir muito bem as duas palavras. Lembrando sempre que não quer dizer que qualquer tipo de movimento populacional ele se encaixe dentro de uma migração. Para você conseguir caracterizar um determinado movimento populacional como uma migração, que é que acaba ocorrendo, você tem que necessariamente encaixar esse movimento dentro de algumas causas. Por que as pessoas migram, afinal de contas, né? Elas podem migrar por causas naturais. Uma seca, um terremoto, tempestades em grande quantidade
pode fazer com que as pessoas abandonem uma determinada região, né? Mas também nós temos causas humanas. A economia, por exemplo, sempre ela é um fator muito importante nesse processo de migração. Conflitos também, étnicos, religiosos, guerras, as mais variadas possíveis, geralmente também são fatores que contribuem e contribuem muito para migrações, correto? Lembrar que muitas dessas migrações que nós temos hoje em dia, elas são migrações que são consideradas, né, migrações forçadas. As pessoas se veem na obrigação de abandonar aquela região, porque muitas vezes aquilo não está mais conseguindo, aquela região conseguindo fornecer uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Mas também pode ser uma migração espontânea. Tá dando mais negócio aqui, eu cansei, eu vou viver em outro país, por exemplo, outra região dentro do mesmo país. Então sempre ter clareza aí desses processos migratórios é muito interessante para a gente perceber. E hoje, quando nós falamos em migrações, acaba ocorrendo que o continente africano, ele acaba sendo, por assim dizer, um centro de repulsão da população. Vamos ver como é que isso aí funciona na prática? Então, olha lá. Primeiramente, presta atenção nessa imagem aqui. Então, você vê aí que se trata das imigrações, mas o pessoal festejando uma vitória. Coisa estranha, não é mesmo? Mas ali tem uma legenda que ela é muito interessante. Seleção francesa, campeã da Copa do Mundo de Futebol de 2018, tinha um jogador nascido em Camarões e 14 com pai ou mãe africanos em seu elenco, né? Então vocês percebam, a França aí, ela é justamente um país europeu, que a Europa, de forma geral, ela recebeu uma quantidade muito grande desses migrantes, a tal ponto que nós percebemos que quase que a maioria dessa seleção aí tem o seu pezinho lá no continente africano, certo? Bom, então geralmente nós acabamos percebendo que as migrações na atualidade, que tem origem lá no continente africano, a maior parte delas acontece em que sentido? Sentido a Europa. Nós sabemos que lá no passado, por exemplo, nós tivemos uma migração muito forte de africanos com destino, por exemplo, à América. Um tipo de migração que foi o quê? Uma migração forçada, por assim dizer, que essas pessoas para cá vieram com a função de serem mão de obra. Correto? Então são os escravos que aí estão. Hoje, esses africanos que, digamos assim, vão em grandes levas até o continente europeu, eles são africanos que muitas vezes são expulsos, porque a África apresenta os mais variados tipos de problema. Primeiro problema que nós temos é um quadro geral de pobreza. Então, muitas dessas pessoas buscam muitas vezes, através de uma migração espontânea, buscar uma melhor qualidade de vida na Europa. Tá? Mas também existe aquela parcela da população que nós acabamos tendo, que ela vai ser representada por as migrações forçadas. A África hoje tem o problema da fome, das doenças, das guerras civis, da miséria de forma geral. Somado a isso, nós encontramos também no continente africano o aumento, por exemplo, da desertificação, uma crise hídrica gigantesca. Então a qualidade de vida desse africano, como nós bem sabemos, ele é uma qualidade de vida, ela é uma qualidade de vida muito baixa. Então existe uma parcela muito significativa aí de africanos que acaba fazendo o quê? Buscando no continente europeu uma melhor qualidade de vida. Não preciso nem dizer para você que a hora que chegam lá na Europa eles sentem dificuldades muito grandes. A inserção no mercado de trabalho e a xenofobia, o racismo, talvez sejam os exemplos que melhor nós temos aí. Mas, por outro lado, nós acabamos tendo também que lá na África, me desculpe, nós temos os chamados movimentos que são o quê? Movimentos internos de imigrantes. Então aqui agora nós temos justamente esse gráfico que ele procura mostrar um pouquinho como se dá essa migração aí.
é um gráfico muito complexo. Ele apresenta uma quantidade grande de dados. Não vai caber exatamente nesse curto espaço que nós temos aqui, analisar quadro a quadro disso aí. Mas, por exemplo, existem aí alguns movimentos que eles vão nos saltar aos olhos, principalmente nessa região aqui. O que é que nós percebemos nessa região? Nós acabamos percebendo que essa região, ela hoje é um centro de atração de imigrantes em todo o continente europeu. Então eles se deslocam dessa África Centro-Sul com destinos principalmente voltados aí à África do Sul. E qual seria a causa disso? A causa disso é principalmente uma causa econômica. Porque nós acabamos percebendo que esse país que é a África do Sul, hoje ele é um dos países de economia emergente da África. Não é a maior economia africana, a maior economia africana é nigeriana. Mas um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento econômico que automaticamente faz com que ocorra o quê? Essa atração populacional aí, que é uma atração populacional muito significativa. Mesmo assim, nós acabamos tendo o quê? Dentro do continente africano ainda existem diversas outras correntes migratórias. Mas basicamente o que nós percebemos é que essas correntes migratórias aí, elas não são aquelas correntes que apresentam uma grande causa, né? Sabemos que aqui, por exemplo, vai surgir o quê? Esses conflitos, a seca e assim por diante, que elas acabam sendo elementos essenciais aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.